A gente precisa tomar cuidado, a gente não pode deixar a cabeça pirar. Tem que filtrar aquilo que a gente assiste, tem que fazer boas escolhas, tem que fazer tudo que a gente fala. Exercício físico, alimentação, cronograma, né? Meditação, oração, colocar um sorriso no rosto e agradecer a Deus o tempo todo, tá? Agora, mesmo a gente fazendo tudo isso, gente, eu sei que não tá fácil. E que os desafios, principalmente para as mulheres, estão grandes nessa quarentena, né? É o dia a dia, é a tarefa de casa que às vezes fica mais árdua, é a criançada que não tem escola. E para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso via Skype com a cientista social, criadora de conteúdo digital, terapeuta Luciana Mitti. Muito bom estar aqui com você, Lu. Seja bem-vinda ao nosso programa. Mesmo por Skype, sinta-se bem à vontade, viu? É uma alegria poder aprender um pouco contigo. Obrigada, o prazer é meu. Eu queria que você falasse um pouquinho desses desafios, né? A gente já imagina, mas eu sei que você que pesquisa sempre sobre isso tem mais ainda para contribuir com os nossos pensamentos e nossas reflexões em relação a essas dificuldades. Tá bom. Esse período de pandemia é um período muito difícil, né? Eu acho que as pessoas elas oscilam muito, né? Tem momentos que você consegue levar de um jeito mais leve, às vezes de um jeito mais pesado, mas eu diria que para a mulher esse peso é muito maior, né? Primeiro porque tem 4 fatores que eu acho que são assim, primordiais para entender como a mulher se sente nessa pandemia. O primeiro é a violência, né? A violência doméstica, que infelizmente ela aumentou e muito nesse período de pandemia, né? Foram mais de 40% de aumento de violência doméstica dentro desse período de pandemia. Eu acho que depois vem o trabalho doméstico, né, que as mulheres se sentem muito sobrecarregadas, elas têm jornadas triplas dentro de casa, né, o trabalho aumenta e muito por conta de escola, porque agora as mães viraram professoras dos seus próprios filhos, com esse método agora do homeschooling, né, que é a única coisa que se pode fazer. O trabalho doméstico, aquela velha ladainha de sempre, que nunca é remunerado, nunca é reconhecido, né? Então isso pesa muito para a mulher, além do fator psicológico disso tudo, que é a mulher que sempre é o esteio da casa. E aí depois vem, por incrível que pareça, a beleza. Tem mulheres que sofrem muito nesse período por conta da falta da beleza, né? Porque a gente é muito cobrada enquanto mulher a performar uma feminilidade. Então, assim, a mulher, muitas mulheres estão com os cabelos brancos, isso é um sofrimento para elas, né? Quando no momento que a gente está passando por uma pandemia, que a gente tem que pensar muito mais na sobrevivência, as mulheres são muito mais... tem mulheres que são muito obrigadas a se verem, a se preencher num padrão de beleza, né? E depois vem as relações sociais, que elas estão todas afetadas, né? Para as mulheres casadas, tem um dado do Google que mais de 9 mil acessos com o termo divórcio foi acessado. Então, você imagina como é que tá todo mundo dentro de casa e misturado, né? Eu imagino que deva estar muito complicado. Eu tô com a minha rotina alterada, mas muito pouquinho, porque eu tô vindo trabalhar, né? A gente que trabalha em televisão é considerado... Serviço essencial. Serviço essencial, então a gente não pode parar, mas eu imagino que realmente seja muito difícil. Agora, Lu, diante desse panorama, tem algo que a gente possa falar para essas mulheres para contribuir com esse momento difícil? Eu acho que assim, no termo da violência, né, que é o mais importante de todos, né, eu acho que a gente tem que ajudar essas mulheres, né? Tem as denúncias que que elas podem fazer pelo 180, que é um meio que elas podem pedir ajuda. Eu acho que às vezes você está dentro de casa com o seu algoz, fica mais difícil você procurar ajuda. Então, tem alguns métodos que você pode fazer para poder tentar essa ajuda. Foi lançado, o Conselho Nacional de Justiça lançou um programa que a mulher ela pode ir numa farmácia, uma farmácia cadastrada, com um X marcado na palma da mão, de vermelho, né? Canetinha, batom, enfim. E o atendente já sabe que isso é um sinal de ajuda.
tá? Então ela vai lá, mostra a palma da mão e pede uma ajuda, imediatamente vão contactar a delegacia, os policiais militares, para ajudar essa mulher. Porque muitas vezes ela não pode sair, né? E como a gente não pode sair, o homem, às vezes, ela se torna muito vulnerável. Então, eu acho que é isso, ter alguns códigos para poder pedir ajuda. E eu acho muito importante também, vizinhos que estiverem escutando brigas, eles têm que ajudar, eles têm que denunciar, isso é fundamental. Você sabe que... Da parte... Desculpa, até você fala. falou de vizinhos, né? Uma seguidora minha no Instagram, telespectadora do programa, chama Lenita, ela me fez exatamente essa pergunta: o que a gente deve fazer quando vê uma vizinha sendo espancada pelo marido? Tem que imediatamente chamar a polícia. Tem que denunciar. A gente não pode se omitir, né? A gente não pode deixar uma pessoa passar por uma violência dessa, porque muitas vezes pode levar à morte dela, né? Então a gente tem que ser consciente. A gente não pode se omitir. Okay. Indo mais adiante sobre o trabalho doméstico, né? O trabalho doméstico sempre foi uma atribuição da mulher. Então, assim, tá na hora da nossa sociedade, que é uma sociedade patriarcal, aquela onde o homem tem o poder, tá na hora da gente começar a dividir essas tarefas, né? Eu chamo de micromachismos, que são aqueles eventos onde o homem fala assim: eu não sei onde guardar, não sei, eu não fiz porque eu não sabia, ou, eu achei que era para fazer depois, entendeu? É óbvio que eles sabem. Todo mundo nasce, aprende, né? Se a gente aprende, eles também podem aprender. Então, assim, realmente tomar responsabilidade, né? O homem tem que ajudar a mulher. Ajudar não. Eu acho que o homem tem que dividir as tarefas, né? Porque a tarefa não é minha exclusivamente, nem do meu marido ou do meu companheiro. A tarefa é meio a meio. Então, assim, a gente tem que começar a dividir as tarefas. Tem uma frase de uma historiadora italiana que ela fala: o que chamam de amor é trabalho não remunerado, né? Então, assim, essa frase diz muito sobre o tipo de trabalho doméstico que a gente faz, né? Todo mundo coloca nas nossas costas uma responsabilidade muito grande. E eu acho que a sociedade precisa olhar para isso, a sociedade precisa começar a caminhar um do lado do outro. E é bom que você esteja falando isso em rede nacional. Tem muitas mulheres assistindo ao programa, mas tem muitos homens assistindo. E aí, atenção, homens, não é ajudar a sua esposa, é dividir. A casa é dos dois, tem que ter divisão de tarefas. Isso vale muito mais do que uma florzinha, do que um carinho, sabe? Isso é uma prova de que você realmente considera, respeita a sua parceira. Isso é importante. Vamos seguindo, Lu. Vamos. Bom, beleza, né? O que eu posso falar sobre a beleza? Eu acho que os padrões de beleza, eles são muito cruéis com a mulher. Então, a mulher, ela tem que, como eu falei, performar, né? Então, a gente tem que estar com a unha feita, o cabelo feito. Se você reparar, na internet, o que está rolando por aí? Quais são os tipos de memes que acontecem? São justamente aqueles que inferiorizam as mulheres, que tiram sarro da mulher. Então, assim, daqui 3 meses, quando a gente sair da pandemia, a mulher vai estar de cabelo todo despenteado, ganhou peso, entendeu? Por quê? Porque sempre a mulher tem esse fardo, né? Então, a gente tem que entender de onde vem essa opressão toda, né? E por que a mulher ela é responsável por isso? Por que não o homem é cobrado como mulher? A sociedade tem que começar a se perguntar: por que uma mulher é cobrada para ter a beleza e o homem não é cobrado? Por que o cabelo branco do homem é charmoso e da mulher é desleixo? Então, acho que quando a gente começar a entender de onde vem toda a raiz do problema, a gente começa também a se acarinhar, a achar que essa cobrança é uma cobrança muito mais social e não individual. E aí a gente começa a aliviar um pouco esses sintomas, sabe? A gente não pode estar vivendo dentro de uma pandemia preocupado com botox, preocupado com outras coisas. A gente tem que se preocupar em sobreviver, né? Com certeza. Então, mas eu entendo completamente que essa neurose, porque é uma neurose que é como se fosse uma epidemia, ela passa de mulher para mulher. E se você perceber, a gente quando está conversando com a mulher e fala: eu ganhei peso, meu Deus, como? Sabe? Aí quando uma mulher chega mais magra: nossa, como você tá linda, você emagreceu. Como se isso fosse importante, como se outras coisas não contassem. A gente tem que falar da mulher como você é corajosa, como você é inteligente.
entendeu? A gente tem que começar a pegar essas qualidades, a colocar isso como fundamental. Perfeito. Eu fiz um realce ali para os homens quando a gente falou sobre divisão de tarefas. Vou fazer agora um para as mulheres, Lu, porque eu penso que está nas nossas mãos, né? A mulher, ela tem uma questão de competitividade muito ruim, grande. quer dizer, e que atrapalha a gente mesmo. Chega a ser cruel com a gente, é claro que com a outra. E eu sempre fico pensando que a gente também aprendeu isso com as nossas mães, que aprenderam com as nossas avós, né? Com a história da Cinderela, quer dizer, as mulheres, elas se arrumavam lindamente, a mais bonita ia casar com um príncipe, né? Então, acho que fica daí. Tem que ser a mais bonita, tem que ser a mais deslumbrante para ser a princesa do príncipe, né? Esse é um pensamento que eu acho que cabe a cada uma de nós também trabalhar para a gente mudar essa história. Exato. O ativo da mulher na nossa sociedade é a beleza, né? Então, a gente compete por isso. A gente compete por esse olhar masculino em relação à beleza. A rivalidade feminina a origem dela vem daí. Então a gente precisa começar a transformar o mundo que a gente vive para melhor. A gente precisa ensinar as meninas que a amiguinha, quando começar a chamar a atenção do menino, ela não vai virar a sua rival, ela tem que virar a sua amiga, entendeu? Então a gente tem que começar a falar que a mulher, ela tem que... Não é a beleza que importa, não é o fundamental da mulher, né? Perfeito. Agora, nosso tempo está chegando ao fim, mas a gente tem mais um detalhe que é a questão social. Tem até umas pesquisas neurocientistas que falam que a gente consegue potencializar alguns hormônios, liberar alguns hormônios no convívio com as amigas, né? E agora, sem esse convívio, então, isso faz falta. As conexões humanas, elas combatem os efeitos que são prejudiciais do estresse, da ansiedade. Então, realmente, a gente fica muito ansiosa nesse momento que a gente perdeu essa conexão, né? A conexão física. Mas, por outro lado, a gente vive no mundo da internet. Então, a gente pode aproximar um pouco as pessoas por essa via, né? É o que eu estou fazendo aqui com você. Eu não estou no estúdio, mas a gente está conversando, a gente está se olhando. Então, é importante que as pessoas consigam criar mecanismos, ferramentas para não ficarem tão sozinhas, não entrarem numa solidão, porque isso pode realmente afetar a saúde emocional dela, uma depressão, uma crise de pânico, né? Então, assim, perceber quando você não está aguentando, quando você está chegando num limite, né? E pedir ajuda. Perfeito. E dá para ter ajuda hoje até pela telemedicina também, dá para fazer terapia, dá para entrar em grupo online. Tá online. Ninguém precisa ficar online, só. Então, é verdade. Exatamente. Olha, Lu, amei conversar com você. Vamos bater outros papos outras vezes. Sim. Tá bom? Vamos, sim. E eu vou passar aqui o seu Instagram. Cláudia. Muito obrigada. Tá bom, Até obrigada a próxima. a você. Gente, o Instagram da Lu é tão legal, ela fala tanta coisa importante. Sabe esses toques assim, tipo acorda, porque você pode ser a diferença que você quer ver no mundo? É isso. A gente quer ser respeitada, a gente tem que começar a se respeitar. É importante a gente pensar nisso tudo. É lu.mich, com M-I-C-H. lu.mich. Vai lá, segue a Lu, porque eu tenho certeza que vai ser proveitoso para você.